Muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live que acontece às segundas-feiras, às 14 horas, aqui no Instagram, onde eu respondo as perguntas da minha audiência sobre como organizar um casamento perfeito. Eu sou Adriana Reis e o episódio de hoje é: fiquei noiva, por onde eu começo? Essa é uma dúvida assim recorrente, né? A partir do momento que a moça é pedida em casamento, os hormônios ficam doidos. Há uma expectativa espetacular em relação ao casamento. Então, a grande preocupação é: por onde eu começo? E eu fiz uma enquete na sexta-feira e recebi várias perguntas. Dessas perguntas, eu listei e vou responder numa ordem assim cronológica para que haja um raciocínio melhor. E também recebi um comentário de uma noiva da Sati dizendo gratidão, que o casamento dela foi mais do que perfeito, foi mais do que ela esperava. Eu é que agradeço a oportunidade de ter feito parte da vida de vocês. Para mim foi assim muito emocionante e eu fico muito emocionada sempre quando eu recebo um feedback de vocês, viu? Amo muito vocês e desejo que Deus abençoe muito as suas vidas. Então eu fiz uma lista, né, para que a gente possa ter uma ordem de raciocínio, onde nós vamos trabalhar com essas informações. Então, qual é o primeiro passo que a gente deve ter, né? Decidir uma data. Ficou noivo agora, vai casar daqui 1 ano, daqui 2. O que vocês pensam sobre isso? A data é importante para que vocês possam se planejar em relação aos acontecimentos. Se as famílias são de fora, se as famílias não são, se pode ser numa sexta, se vai preferir ser num sábado, né? O horário pode ser diurno ou noturno. Pode ser no período da manhã, pode ser no período da tarde ou à noite. Vai depender do tanto de brilho que você quer no seu vestido. O local para a cerimônia, ele pode ser tradicional em igrejas católicas, em templos, ou eles podem ser alternativos nos próprios espaços onde será a recepção. Hoje em dia a gente tem muita área bacana que contempla esse espaço para a cerimônia, né? E muitas vezes já coberto, porque dependendo de onde você mora, a chuva ela pode ser um motivo de estresse. Se a área for coberta, melhor para você. Em relação ao local da cerimônia, isso é muito pessoal, né? Isso depende muito da religiosidade de cada pessoa, depende muito do que os noivos têm em mente. Se for famílias tradicionais, que têm costumes tradicionais, eles vão acabar optando por essa versão tradicional. Mas a gente tem hoje os alternativos que satisfazem muito as necessidades, né? E aí nós temos a questão do local para cerimônia. O local para cerimônia, ele pode ser num espaço também tradicional, né? Aquele de 4 paredes, que a gente pode encher de lustres. E também pode ser nos espaços alternativos, né? Esses espaços alternativos, eles também têm uma infinidade de possibilidades. Tem lugares que são mais rústicos, tem lugares que são rústicos, porém tem o seu toque sofisticado. Você pode fazer na sua casa, né? Se a quantidade de convidados que você tiver couber, você pode fazer na sua casa. Então você tem essas possibilidades em relação ao espaço. E o grande lance de tudo isso é a lista de convidados, né? E por que a lista de convidados? É com base na lista de convidados que nós vamos trabalhar os números, né? Então, é muito importante inicialmente focar na lista.
colocar um bom tempo inicial. Isso vai gerar uma tranquilidade no processo ao longo do tempo, tanto para você noiva, tanto para você noivo e para os seus familiares. O porquê é importante da gente focar na lista? A lista ela vai trazer um número de convidados que a gente vai poder contratar os serviços, né, tanto de espaço quanto de buffet e de bar, quanto a gente vai poder ter assim uma noção geral de quais as pessoas que a gente deseja. Eu sempre digo que na lista é muito importante que estejam pessoas que sejam próximas, né, ou os amigos. E esses amigos a gente considera da família, porque se a gente estender essa lista até os amigos da quarta série, é uma lista assim infindável, né? A gente vai ter mais de 1000 convidados. Então, analisar em relação ao custo-benefício de você ter uma lista grande ou uma lista enxuta. Com uma lista grande, você vai fazer um casamento que vai estender para algumas pessoas que você vai visualizar no seu álbum de casamento e você precisa pensar se você quer essas pessoas no seu álbum. Caso contrário, você pode fazer uma lista enxuta e no seu álbum de casamento fazer parte daquelas pessoas que você realmente tem afinidade, né? Então a gente tem que contemplar não só o investimento que vai ser feito, mas sim o resultado do álbum de casamento que a gente vai ter, né? Da filmagem, das pessoas que a gente vai estar vendo ali. Lembrando que a lista, ela contempla os convidados da noiva, os convidados do noivo, os convidados dos pais de vocês, e é importante que vocês tenham tranquilidade nessa hora, né? Normalmente gera assim muito ciúmes a lista, né? Da parte do noivo e da noiva. E também, às vezes, também tem conflito entre os noivos e seus pais. Então, é muito importante conversar sobre isso para que vocês possam fazer uma maneira assim que fique bom para todo mundo. E a lista, então, ela é o nosso pontapé inicial. Como que a gente faz a lista? A gente distribui os noivos, os pais, e aí coloca primeiro as pessoas que são da família, depois os amigos e depois talvez aqueles que a gente deseja convidar. Talvez. Lá na frente vocês vão tomar a decisão se vão convidar ou não. E vamos supor que essa lista chegou num número de 200 pessoas. 200 pessoas é uma lista assim bem padrão de família, né? Noivo, noiva e amigos. E quando você tem uma lista com 200 pessoas, para quantas pessoas você deve contratar o serviço de buffet, o espaço? Um pouco menos, 20% menos, 30% menos, porque você ainda não tem a confirmação das presenças. E você não tendo a confirmação das presenças, você acaba tendo uma certa dificuldade de ter certeza no número de pessoas que você vai ter no seu casamento. Então, essa lista, ela é uma lista que ela é flutuante. No início vai ter uma quantidade grande de pessoas, mais próximo de distribuir os convites um pouco menos e talvez isso suba um pouco mais. Então é importante que vocês tenham tranquilidade na hora de fazer a lista para que vocês tenham realmente esse número de pessoas o maior possível, para que façam os convites para todas as pessoas que vocês desejam e depois da confirmação de presença, se houver necessidade de aumentar o número de pessoas, aí você aumenta. Mas normalmente, quando você faz uma lista para 200 convidados e contrata para 180, o número final acaba sendo perfeito, né? Chegando no 180 ou ficando um pouco menos que o 180. Então, assim, o investimento depois de feito, ele não volta. Então, o ideal é você fazer o investimento com tranquilidade para que você possa ter condição de fazer investimento em outras coisas que você deseja, que talvez você não tenha planejado no início e que lá na frente será importante para você.
Então, assim, é muito bacana você ter essa tranquilidade financeira, né? Para que você não se aperte, não faça as coisas de um jeito que você não se sinta feliz. Eu tive uma noiva há um tempo atrás e ela tinha, assim, uma lista muito grande. Era uma lista, assim, em torno de 800 convidados. A festa aconteceu numa cidade que era 600 quilômetros da cidade dela. Então, a gente fez de uma maneira que ela pudesse ficar tranquila. No início, ela tinha, assim, um pouco de dúvida, ela ficou um pouco insegura. Tipo assim, mas eu tenho uma lista de 800 convidados, como que eu vou pagar só para 200? Eu falei para ela, pode contratar com tranquilidade. Nós temos uma série de empecilhos entre o acontecimento do seu casamento e a vinda dos seus convidados. Primeiro, nós não tínhamos um aeroporto que trouxesse os convidados da cidade dela direto para nós. Eles teriam que fazer pouso em uma cidade e depois vir para Ribeirão, ou então ir para uma cidade e vir de carro. Então ficava assim muito inviável. E nós tínhamos um número de convidados de muita idade. E isso também acaba sendo um fator assim que precisa ser considerado, porque a pessoa que tem muita idade, ou ela precisa de uma pessoa para ajudá-la para vir, ou ela não irá, né? Porque 600 quilômetros é uma distância muito grande entre o acontecimento de um casamento e o convidado. E aí o convidado precisa voltar. E para ele voltar, ele precisa voltar no dia seguinte. Então, assim, fica muito cansativo. Então, a pessoa de idade, ela acaba considerando a possibilidade de não comparecer em relação a isso. Por isso que é importante você ter tranquilidade na hora de fazer os convites e analisar caso a caso dos seus convidados para que você tenha um número bem próximo da realidade do que você deseja no seu casamento. Então, se você é de fora, se o seu noivo é de fora e a festa vai acontecer numa cidade que não tem muitos familiares de vocês, a tendência é você ter um número bem enxuto no seu casamento. Por isso que é importante você distribuir os convites para que todos se sintam amados e acolhidos por vocês, né? Então, essa noiva, lá atrás, quando ela fez os convites, ela realmente distribuiu na faixa de 500 convites. 500 convites, levando em consideração que um convida dois, você tem na faixa de 1.000 convidados. E ela não tinha, ela tinha 800. Então, você, né, é um bom número de convite aí em relação aos convidados que ela tinha. Distribuiu os convites, todos ficaram felizes, alguns mandaram presentes, mas nem todos puderam comparecer. Dos 800 que ela tinha, ela acabou ficando somente com 220 convidados presentes no casamento. Então, assim, pode fazer a lista, leve em consideração o espaço, leve em consideração a quilometragem entre o local do seu casamento e também o número de convidados que você tem, dependendo da faixa etária. Às vezes, pessoas que têm crianças pequenas, elas também acabam não comparecendo em função da dificuldade da locomoção das crianças ou pela falta de ter alguém que cuide das crianças durante o casamento, né? A pessoa que tem criança pequena e vai no casamento, ela quer aproveitar. Para ela aproveitar, ela tem que deixar as crianças ou com um familiar ou com a babá. E nem sempre isso é possível. Então, a lista ela precisa estar composta de todas as pessoas que vocês desejam, de todas as pessoas que vocês pensam em convidar. E trabalhar com um número a menor, 20, 30%, para convidar os convidados, para colocar os convidados dentro da cerimônia e depois da festa. Se você fizer um estudo de casos das noivas que você tem, que casou nos últimos 2 anos, você vai descobrir que a maior dificuldade que elas tiveram foi em relação à lista, à contratação dos profissionais em relação ao número e à confirmação de presença. Quando você faz um casamento extremamente organizado,
você precisa levar em consideração única e exclusivamente o número de convidados. Quem são essas pessoas? Conhecer a lista a fundo. Então precisa existir uma parceria muito grande entre a noiva e a pessoa que está dando assessoria para a noiva, para que essa lista não seja feita como mais uma. Seu casamento não é mais um, seu casamento é único e ele precisa ser tratado como tal, ele não tem volta. Então a pessoa que está cuidando do seu casamento, que está te ajudando com o seu casamento, precisa ter muita clareza em relação aos seus convidados, para que vocês possam juntos tomar a melhor decisão em relação às contratações. Por exemplo, numa festa para 150 convidados, 6 quilos de bolo são suficientes, se você tem lá a sobremesa do buffet e se você tem a quantidade mínima de 5 doces por pessoa. Agora, se você não tem os doces e se você não tem a sobremesa do buffet, você precisa colocar um pouco mais de bolo, mas não o dobro de bolo, só um pouco mais, porque o horário que o bolo é servido é diferente do horário que as pessoas vão comer os doces. Então, a lista, ela é essencial logo no início do planejamento do casamento. E é muito importante você ter essa tranquilidade em relação ao que você deseja e ao que você está fazendo. Que o que vai te trazer essa tranquilidade realmente são os números. O investimento que você vai fazer, a maneira que você deseja. Eu acho que eu tenho 500 convidados. Não, você pode até ter 500 convidados na lista, mas na festa você vai ter uns 400. Então é importante a lista, por isso que eu falo e enfatizo a questão do pontapé inicial ser a lista. É com base nela que o resultado de festa que você deseja vai acontecer, né? E o meu propósito maior nessas lives é te trazer tranquilidade. Tranquilidade naquilo que você busca, tranquilidade naquilo que você deseja e tranquilidade com o resultado daquilo que você está fazendo, né? Se você tem uma certeza, né, de que o que você fez foi extremamente planejado, não tem motivo nenhum para você ficar ansiosa demais em relação ao resultado. Você sabe que o que você está fazendo foi extremamente pensado e organizado com base no número de convidados que você tinha, né? E todas as segundas-feiras eu estarei aqui às 14 horas respondendo as perguntas. Então você pode mandar pergunta pelo direct do Instagram, que eu estarei respondendo a cada uma delas. Se você quiser que fale seu nome, você pode dizer que quer. Se você achar que não quer que fale seu nome, também não vou falar, tá bom? Mas assim, as perguntas que foram postadas de sexta para sábado foram essas, em relação à data, o horário, o tipo de cerimônia, o local para cerimônia, o local para recepção e qual é o pontapé inicial, que foi esse que eu disse que é a lista de convidados. Com a lista de convidados em mãos extremamente pensada, não há por que você ter dúvidas do que você vai fazer. E assim, organizar o casamento é uma das fases mais assim legais da vida. Não é todo dia que a gente pode, né, subir no altar e dizer sim, eu aceito, naquele vestido lindo, maravilhoso, e tá plena, né, no momento de plenitude da sua vida, que é um momento assim que a mulher vive única e exclusivamente ali, né, diante do noivo, da pessoa que ela escolheu para o casamento, onde ela vai formar a família dela e depois virão os filhos. Então, assim, é um momento muito bacana, onde você vai ter sua mãe, sua sogra envolvidas no processo, né? E a melhor forma de você viver isso é com organização. Porque a organização é a base de um resultado perfeito de um casamento. Então, toda vez que a gente vê uma noiva falando assim, eu faria
tudo de novo, é porque realmente ela teve um planejamento, uma organização que trouxe esse resultado para ela de vontade de fazer novamente. Então a gente não tem que ter dúvidas em relação ao que vai fazer. Então todas as segundas-feiras, às 14 horas, eu estarei aqui no Instagram fazendo uma live e explicando o passo a passo de determinado assunto para que vocês possam organizar os seus casamentos. Com ajuda ou sem ajuda. Se tiver ajuda, você pode até ter uma forma diferente de abordar o seu assessor. Se você não tiver ajuda, não se preocupe, porque você vai dar conta de fazer sozinha. Conte comigo, conte com a minha experiência. São mais de 20 anos organizando casamentos, né? Eu tenho muitos estudos de casos, e assim, para cada live que a gente fizer, a gente pode contar 3, 4 processos que funcionaram muito bem. Claro que é humano, né? Se porventura você estiver numa fase assim extremamente ansiosa, acalme-se. Tudo vai dar certo, tudo vai funcionar. E coloque as suas dúvidas no Instagram, tá bom? Eu deixo aqui para você um grande beijo. Eu agradeço a presença das 20 pessoas que estão com a gente aqui agora. E fico muito feliz pela oportunidade que eu tenho de dividir o meu conhecimento com vocês, compartilhar o meu conhecimento com vocês. Porque a cada festa que eu vejo que foi bem organizada, que a noiva ficou muito feliz, eu também fico muito feliz e também me sinto realizada. Porque o feedback de uma noiva como o da Sati, que me deixou na sexta, dizendo que o casamento dela foi mais que perfeito, eu fico muito emocionada quando eu vejo isso. Porque para mim não tem assim volta. Eu faço o casamento das noivas como se fosse para mim. Eu antecipo o sofrimento para que a gente possa no dia ter um dia pleno. Um dia pleno. Casamento, ele precisa de plenitude. E a noiva precisa estar plena, saber que ela está fazendo o melhor que ela pôde, do jeito que ela desejou para cada convidado dela. E eu acho que, para mim, isso é muito legal, assim, poder compartilhar isso com vocês. Eu agradeço a cada uma das pessoas que está aqui presente. Eu deixo um grande beijo no coração de vocês. Na quarta-feira eu farei uma outra live, mas é sobre um outro assunto, né? Eu vou abordar um outro assunto voltado a como organizar um casamento perfeito, né? Fiquei noiva, por onde eu começo? E aí a gente vai discutindo semana a semana sobre esses pontos. Então, na segunda, na quarta e na sexta, eu vou fazer lives no Instagram, dentro do Instagram da Floresce Brasil, para que a gente possa sanar essas dúvidas de como organizar um casamento perfeito, ok? Um grande beijo para vocês, tchau, tchau, até quarta. Muito obrigada.